Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o Salmo de número 144, um salmo escrito por Davi, e a partir do verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo com a harpa de 10 cordas. Te cantarei louvores. Sim, a ti que dás a vitória aos reis e que livras da espada maligna o teu servo Davi. Livra-me e tira-me da mão do estrangeiro, cuja boca fala mentiras e cuja mão direita é a destra da falsidade. Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. E os nossos bois levem ricas cargas, e não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Desfrutar do cuidado de Deus é um grande privilégio. E o rei Davi, ele vem falando nesse salmo das questões, das lutas que ele enfrenta como nação, e ele termina esse salmo fazendo uma oração que tem muito a ver com a vida familiar. Ele, nos versos 9 até o verso de número 11, ele ainda estava falando sobre estas lutas que ele enfrentava. Livra-me da mão do estrangeiro, que fala mentira, que fala falsidade, da espada maligna que tem atentado contra a minha vida. E eu me comprometo a cantar ao Senhor um cântico com a harpa de 10 cordas, cantarei louvores ao teu nome. Mas a partir do verso de número 12, Davi vai concentrar a sua atenção em questões familiares. E ele vai orar a Deus pelos filhos, pelas filhas, pelo celeiro, pelos campos, pela produção. E é muito importante nós aprendermos esta lição. A lição de buscarmos ao Senhor e a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Então Davi ora: sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Aos homens, aos filhos, Davi pede que sejam produtivos, porque dentro da cultura judaica eram os homens que eram os provedores do lar. É responsabilidade masculina trazer a provisão para o sustento da casa. E as mulheres, elas tinham a incumbência de prover a harmonia da família. Por isso Davi diz, olha, que os nossos filhos sejam produtivos, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como de um palácio, trazendo beleza para o ambiente familiar. É lógico que todos nós queremos filhos assim, produtivos, e filhas belas, que trazem beleza para o ambiente da casa. Depois ele vai falar sobre as provisões. Então ele diz: estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. Que nossos celeiros tenham abundância, que a nossa despensa esteja repleta de alimentos, para que a gente tenha a tranquilidade de poder atravessar todos os momentos da nossa vida.
Que as nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares, e os nossos bois levem ricas cargas. Então, que haja uma produção muito especial dentro do nosso ambiente. E aí, como eles eram uma comunidade rural, é muito importante essa linguagem das ovelhas que produzem abundantemente a dezenas de milhares, não é? Que se multipliquem, e os bois que levam ricas cargas, isto é, provisões para o sustento da casa. E aí depois ele fala sobre proteção, quando ele diz assim: não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Que a gente tenha uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. E por último, no verso 15, então, Davi diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Nós que vivemos num ambiente urbano de tantas preocupações, vivemos num ambiente urbano de tantas lutas, não é? De tanta violência, nós que vivemos um ambiente em que a maioria das famílias estão presas dentro das suas casas, com medo de andar pelas ruas, a gente olha para esse texto da palavra de Deus e diz assim: isso aqui é um sonho. A gente poder viver essa liberdade, essa provisão, essa tranquilidade, isso é um sonho. Mas a Bíblia diz, e a última expressão desse verso é: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. É na segurança do cuidado do Senhor que devemos viver todos os dias. E Ele está conosco, trazendo provisão e proteção para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas ruas. Nós cremos no poder da graça do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque lançamos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Para que, ó Deus, não venhamos a ficar assoberbados com as preocupações que envolvem o nosso dia a dia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque do Senhor é que surgem as provisões e a proteção. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a descansar o nosso coração em Ti, para que não nos falte os recursos para o sustento da nossa casa e não nos falte o cuidado quando estivermos nas ruas. Nós precisamos do Teu auxílio, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor e tragam livramento para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?